Hoje, quando a família brasileira perde um ente querido que deixa uma herança, ela precisa transferir o patrimônio e os custos são altos. Mas calma, calma que pode piorar. E a verdade é que se você não entender exatamente o que está por vir e o que está acontecendo e não ter uma opinião formada sobre esse assunto, é provável que os custos totais na transmissão de heranças no Brasil aumentem muito mais. Afinal, o Brasil não é para amadores. O vídeo de hoje é sobre imposto sobre heranças antes e depois da reforma tributária. Ou seja, a gente vai falar exatamente qual o verdadeiro custo envolvido na transmissão, na transferência de patrimônio, que é o que ocorre normalmente quando se perde um ente querido que deixa herança e isso precisa ser distribuído através do inventário. Olá, eu sou Rafael Almeida, especialista em soluções e expansão de negócio. Aqui no canal eu compartilho ideias e insights que vão levar o seu negócio para o próximo nível. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortis, varia de estado para estado e é o principal imposto ligado à transmissão desse tipo de patrimônio. No Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, eles ficam na faixa de 4%, mas em alguns estados, como o Ceará, pode chegar até 8%. E para fins didáticos, aqui nesse vídeo a gente vai utilizar o princípio da prudência, ou seja, quando a gente está falando de imposto, a gente sempre vai utilizar o maior imposto possível. Assim todo mundo consegue se proteger e se preparar para o pior dos cenários, ok? Além desses impostos, temos também os honorários e as taxas envolvidas nessa transmissão, que juntos podem chegar na casa dos 16%. Ou seja, em linhas gerais, arredondando, a média geral é que as taxas e impostos inerentes à transferência de patrimônio fiquem na casa dos 20%. Um exemplo prático, se uma família tem um patrimônio avaliado em aproximadamente R$1 milhão, uma casa, um terreno e um carro, chega facilmente nesse valor, né, hoje em dia. Então, na transmissão desse patrimônio, na casa dos R$1 milhão, pelo menos R$200 mil podem ser perdidos nessa transição. Agora imagina uma família onde o homem da casa, vou dar um exemplo aqui, tá? Um homem da casa que trabalha, tem um salário médio ali de R$4 mil. E aí tem uma herança de R$1 milhão. Antes disso ser transferido para essa família que está dando sequência na história dessa família, tem-se que pagar R$200 mil de despesas. E aí, da onde você vai tirar esse dinheiro? Essa que é a pergunta. Como é que você faz para tirar R$200 mil do chão para poder só transferir? Ou seja, você nem tem ainda o patrimônio. Você já tem que desembolsar esse valor. Esse é o problema. Canso de ver isso acontecendo. Não é fácil olhar nos olhos da pessoa. Imagina você passando por isso. De repente, aquele ente ali que está acamado, de repente falece, e aí, como é que você faz para arrumar R$200 mil? Aí você começa a ver aquela correria de ter que vender parte do patrimônio para conseguir ter acesso à parte maior. E aí que está o problema, porque nesse trâmite você precisa de um advogado, você precisa pagar uma série de custos, entende? Na questão de precisa legalizar imóveis às vezes, precisa fazer legalização, registro de coisas que não estavam 100% legalizadas, né? Estamos falando aí de uma diferença de eras, diferença de gerações, cada um funciona de um jeito diferente, né? E hoje em dia o comprador, ele exige que o imóvel esteja ali legalizado, né, na maior parte das vezes. Não é todo mundo que aceita o imóvel irregular. Pois bem, você já entendeu o tamanho do problema, né? Só que tá vindo aí a reforma tributária. Você já deve ter ouvido falar sobre isso aí, né? Se você abriu esse vídeo aqui, já deve ter uma noção de que isso está para acontecer. O problema é que o governo tem uma impressão de que o Brasil paga pouco com impostos de transmissão de bens como esses. Então a tendência é que tem um aumento dessa carga tributária em cima dessas situações. E a expectativa é que esse imposto, que até então varia de 4% a 8%, possa aumentar para até 16%. É isso mesmo, 16%. E isso só de imposto. O que hoje pode ser de até 20%, pode chegar até 32%. Porque, veja bem, antes você pagava até 8% de imposto e até 16% de taxas e honorários advocatícios. Hoje, só o imposto vai chegar a 16%. E ainda vai ter os outros 16%.
que vão permanecer, entende? Somando 16 mais 16, 32% de impostos mais taxas para a transmissão de patrimônios de herança. Naquele meu exemplo de R$1 milhão de patrimônio, o que antes você poderia gastar até R$200 mil, agora passa a ser R$320 mil para você ter acesso a essa herança. O problema é que o governo trabalha em cima do vácuo, né? Em cima das sombras, né? Ele fica ali oculto, porque quando a pessoa recebe esse patrimônio, ela pensa que está ganhando. Só que se coloca no lugar da pessoa que deixou a herança para você, é ele que vai perder 7 anos de trabalho. Imagina você que está se preparando para passar seu patrimônio para frente, né? Está fazendo um testamento, ou está cuidando da tua proteção patrimonial, que aliás esse é o intuito do vídeo. Esse canal aqui é justamente para quem está montando um negócio, para quem já tem um negócio estabelecido, quer proteger seu patrimônio, quer proteger seu negócio, quer fazer, quer alavancar, quer crescer ainda mais. Imagina perder 7 anos de trabalho. E como quem trabalhou morreu, ele não vai reclamar, né? E é dessa pessoa que o governo tira o dinheiro. Todo o patrimônio que foi juntado, que virou estrutura de uma família, pode ser afetado com essa reforma tributária, entende? Lógico que no Brasil a gente precisa sim simplificar os impostos, só que não existe almoço grátis. Essa é a grande crítica. Mas apesar de todo esse burburinho, de tudo isso que está para acontecer, existem alternativas, existem sim ferramentas que você pode utilizar para se proteger dessas mudanças e também para economizar com os impostos que são cobrados hoje. Você não precisa ser pego de surpresa, ok? Com um planejamento patrimonial adequado, isso fica fácil de ser resolvido. É possível minimizar muito os gastos envolvidos nessa transferência de patrimônio. Se você também é um herdeiro, que está para se tornar um herdeiro, então já está com o patriarca vivo e está fazendo essa transmissão aos poucos, já está se preparando para esse momento, que acontece, né? Os ricos pensam nisso com muita naturalidade. Então é importante você já se preparar para isso, né? Então tem sim um jeito fácil de resolver essas situações, é realmente prático, é uma ferramenta utilizada por muitas famílias e é por isso que eu resolvi iniciar essa série de vídeos, tá? Que é composta de 4 vídeos, ok? Na verdade eu comecei a gravar um vídeo aí, eu vi que ia ficar muito longo, aí eu resolvi quebrar ele em 4 vídeos para facilitar que vocês entendam melhor esse assunto, tá? Então, eu vou até ler para vocês aqui os outros títulos para você já ficar atento. Eu vou liberar esses vídeos nos próximos dias, então vocês já podem entrar aqui no canal e pesquisar, ok? Esse vídeo que eu estou gravando hoje, ele se chama Impostos sobre Heranças antes e depois da reforma tributária. O segundo vídeo é Heranças roubadas, a falsa promessa de redistribuição de renda, que é onde eu faço justamente uma crítica ao sistema governamental que ele utiliza uma certa justificativa para fazer essa transferência patrimonial, entende? Mas na verdade não é exatamente assim, então você vai conseguir ter uma análise bem mais crítica sobre isso aí e saber melhor como é que você pode fazer para driblar todo esse emaranhado burocrático fiscal que tenta tirar o que é seu. E o próximo vídeo é Holding Familiar, a melhor estratégia para a proteção patrimonial, que é justamente uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia pelas grandes famílias para proteger o seu patrimônio. Um exemplo, o Silvio Santos utiliza essa técnica, ele já protegeu a sua família com essa holding, inclusive ele economizou muitos milhares de reais, milhões de reais com pagamento de impostos enquanto ele estava vivo ainda, justamente porque ele já tinha uma estrutura empresarial que protegia o patrimônio e a família dele. E fechando essa série de vídeos, a gente vai falar das 5 dúvidas principais para quem pesquisa, para quem quer saber um pouco mais sobre holding familiar, ok? E eu quero saber qual é a sua opinião. É nos comentários que eu vejo se tem gente pensante nesse canal. Ok? Coloca aqui o que você acha, qual é a sua dúvida, o que você precisa entender melhor, né? O que ficou disso tudo, qual é a sua crítica. Eu quero saber como você pensa para a gente avançar, continuar amadurecendo ainda mais os conteúdos desse canal. E lembrando, se você quer crescer, expandir seu negócio ou resolver alguma questão específica, eu te convido a visitar aqui a nossa descrição, verificar as soluções que nós temos, tem um link também no site do nosso escritório. E fica à vontade, qualquer coisa você entra em contato com a gente que a gente vai te atender da melhor forma possível. Então é isso, eu fico por aqui. Curtiu? Se inscreveu? Até mais, tchau!